Oi pessoal, eu sou Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo e hoje eu vou falar de um assunto que vem sendo muito comentado, uma categoria que vem sendo muito comentada. Eu fiz um vídeo ano passado falando que a Classic Physique era o futuro do bodybuilding, nem existia ainda naquela época, que foi mais ou menos em julho, se não me engano, o vídeo do ano passado, a Classic Physique como ela é hoje. Tinha só o bodybuilding clássico, naquele formato antigo da IFBB amadora, não existia categoria profissional ainda, acho que estava começando. E aí eles fizeram a Classic Physique com limite de peso um pouco mais alto, mais ou menos como eu previa no vídeo, que eu disse lá que era um negócio que era tão interessante para o fisiculturismo que eu achava que a IFBB ia aumentar um pouco o limite de peso para ter os caras um pouquinho maiores, mas ainda seguindo uma linha de um físico de um bodybuilder menor. A vitória do Regan Grimes no New York Pro levantou um grande debate. Ele ganhou, ele tinha um físico excelente, ele mereceu realmente ganhar, mas o grande questionamento, a grande crítica era: Regan Grimes não tem um físico clássico, ele não lembra um físico clássico. Isso é bom ou é ruim? Isso pode levar a Classic Physique para um caminho errado? Isso pode fazer com que a Classic Physique se desvie da sua intenção original? Mas o que eu me pergunto é, existia uma intenção original da Classic Physique de fazer realmente com que se mostrassem físicos clássicos? Na minha sincera opinião, eu acho que não. Apesar de ter aqueles sungões, que não são sungões, são uns shortinhos, né? Eu acho que ficou muito esquisito aquilo lá. Eles deviam fazer com que os caras usassem uma sunga um pouco mais larga, ou até mesmo uma sunga de bodybuilding, ficaria menos esquisito, ficaria mais interessante, a gente poderia ver mais cortes na parte superior da coxa dos caras. Ficaria mais legal para o fisiculturismo. Mas o grande questionamento é esse: Regan Grimes vencendo, tendo um físico muito grande, pernas muito grandes, não é uma proporção, um shape que lembra e que remete aos físicos clássicos dos anos 70 e 80. Repetindo, a minha opinião é que a IFBB, a Pro League, não criou essa categoria para realmente remeter aos físicos clássicos. É impossível fazer isso, na verdade, gente. Tudo evoluiu, a eletrônica evoluiu. Então, nos anos 70 a gente tinha televisão de tubo, branco e preto. Hoje a gente tem TV de LED, 4K, 8K. A nutrição evoluiu, o treinamento evoluiu, a tecnologia de drogas evoluiu. É lógico que os físicos, mesmo que sejam menores, não vão se parecer com os físicos clássicos. A gente vai ter a ideia da Classic Physique, para mim, a concepção dela é ter fisiculturistas menores com um limite de peso, para impedir que eles cresçam demasiadamente ou impedir que eles cresçam muito rapidamente. Eles nunca tiveram a intenção de criar bodybuilders clássicos novamente. É impossível. O treino de pernas hoje evoluiu muito, a tecnologia de drogas. Então, a gente dificilmente vai ter um cara com pernas muito pequenas dentro da Classic Physique, a menos que ele não gostasse de treinar pernas e ele não tem pernas tão grandes ainda. Mas sempre que a gente tem um cara que nem o Regan Grimes, que tem um físico proporcional, ele vai ser melhor que um cara que tem perna pequena, porque ele tem um físico mais proporcional. Não importa. Eles vão premiar esse tipo de atleta. E acho que a gente não devia reclamar, nem ficar triste com isso, nem aborrecido com isso. É a evolução do esporte. Assim como a Fórmula 1 evoluiu, se a gente pegar os carros dos anos 70 e 80, eles são muito diferentes em tecnologia, em desenho, em aerodinâmica, enfim, em tudo. Todo o esporte evoluiu. O futebol evoluiu, o basquete evoluiu, enfim. É lógico que o fisiculturismo iria evoluir. Mesmo quando a gente coloca atletas com alturas semelhantes e pesos semelhantes. A qualidade do físico evoluiu, a densidade do físico evoluiu, a maturidade muscular evoluiu, o aspecto sólido que eles apresentam na musculatura é muito maior hoje. E por isso que o bodybuilding clássico é uma excelente coisa para o fisiculturismo e provavelmente é a salvação do fisiculturismo. Por quê? O cara que queria competir na Open, ele tem duas saídas. Ou ele não compete na Open e briga pela 212, e aí um cara que é um pouco mais alto não tem chance nenhuma na 212, ou ele vai virar Men's Physique, onde ele não mostra as pernas, e eu tenho essa crítica à Men's Physique, é uma categoria fantástica, mas devia ser de sunga ou de shorts mais curtos, para os caras mostrarem também a perna, pelo menos no nível profissional, onde se requer um pouco mais de qualidade física, enfim.
Mas o bodybuilder não tinha muita saída. O cara que era um pouco mais alto, ele não podia ir para o 212 e ele tinha que crescer extremamente rápido para competir na Open. Aí a gente lembra de quem? Dallas McCarver. Tem que crescer rápido. Como cresce rápido? Vocês sabem como cresce rápido. Daquele jeito. O cara acelera as coisas, usa uma quantidade de drogas muito alta. E uma outra crítica que eu tenho, atletas de hoje se baseiam muito nas drogas e não conseguem treinar com a intensidade, com a fome de treino que os caras do passado faziam. Tem muita gente que, de uma maneira geral, é mole para treinar e aí se baseia muito nas drogas. Eles têm que usar muita coisa para crescer mais rápido e aí, usando muita coisa para crescer mais rápido, o físico cresce sem qualidade, com aspecto soft, aspecto fofo, sem cortes profundos. E nem sempre, depois que esse cara cresceu tanto, ele consegue refinar essa massa. E aí quem a gente lembra? Big Ramy. Ele tem todo o volume do mundo, mas ele cresceu muito rápido. E ele vem encontrando uma dificuldade imensa em lapidar aquela massa toda que ele tem. Talvez ele nem nunca consiga lapidar aquilo de uma maneira eficiente para se tornar Mr. Olympia, infelizmente. Então, o Classic Physique faz essa ponte. O cara pode usar a Classic Physique como uma ponte para Open. Ou ele vai lá, como tem um limite de peso, ele vai poder crescer com mais tranquilidade. Ele vai ser competitivo numa categoria em menos tempo. E caso depois ele queira ir para Open, ele tem mais uns anos para ir crescendo, sem muita pressa, já se estabeleceu na Classic Physique. Enfim, é uma ponte muito interessante e é a salvação da estética do fisiculturismo. E quando a gente fala em estética, a gente não quer dizer necessariamente um físico clássico, como o Frank Zane, que era muito estético. Mas o Christopher Bumstead, ele é muito estético. O Brion é muito estético. O Regan Grimes é muito estético. Não tem como negar. Eles são físicos estéticos que são diferentes do clássico dos anos 70 e 80. Muita gente, e voltando àquela reclamação de que o Regan Grimes fugiu do padrão, que os árbitros não podiam premiar um cara que foge do padrão. Pessoal, é o seguinte, o padrão é ditado pela categoria. Qual que é o padrão de um fisiculturista? É estar seco, com cortes profundos, proporcional. Mas imagina que tem uma classe, uma competição que tem 5 caras. Nenhum deles está proporcional, nenhum deles tem cortes profundos, nenhum deles está super seco. O que o árbitro faz? Não premia ninguém? Manda todo mundo embora? Não, ele tem que, dentro daquele conjunto de atletas, seguindo as normas de arbitragem, de comparação de físicos, premiar alguém. Muitas vezes o padrão de uma competição é definido pelo line-up, pelas qualidades que o line-up tem. E nesse ponto, o Regan Grimes vai travar uma batalha muito grande nesse Olympia esse ano. Tem muita chance de sair vencedor do Olympia. Um cara que deve brigar com ele é o Bumstead, que é um cara com shape extremamente estético, vem se aprimorando do ano passado para cá e vai brigar também pelo título aí. A categoria Classic Physique esse ano vai ser muito emocionante, muito emocionante. Vai ser um Olympia imperdível. O último Olympia do Flex Lewis. A Classic Physique pegando fogo com Regan Grimes, Brion, Arash Habar, o Bumstead, muita gente nova chegando, uma categoria que vai trazer uma competitividade muito grande e grandes batalhas ao longo do ano. E na Open, o Big Ramy, que postou fotos novas aí, gigantesco. Será que o volume vai resolver? Será que ele se preocupou mais uma vez em ganhar só volume e se esqueceu de tentar trabalhar um pouco a polidez do físico? Então vai ser um Mr. Olympia inesquecível. Anotem isso. E não percam nenhuma novidade, se inscrevam no canal, liguem notificações que eu vou fazer uma cobertura fantástica do Mr. Olympia com todos os detalhes para vocês. Eu vou ficando por aqui, eu sou Miguel Chaim, até a próxima.